Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel, faço licenciatura em Matemática na UFJF e estou participando do projeto do PIBIS na Escola Marechal Mascarenhas de Moraes. E hoje eu vim dar uma aula para vocês sobre área e perímetro. Bom, perímetro é a soma do contorno da figura, ou seja, essa figura aqui, o perímetro em todas as figuras, vocês vão sempre olhar para essa partezinha verde da figura, que esse daqui é o contorno, entendeu? Sempre que falar de perímetro, vocês olham para o contorno da figura. Já a área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica, ou seja, a área é o que está dentro aqui, ó, toda essa partezinha em azul, tá vendo? Sempre que falar de perímetro, vocês prestem atenção no contorno. Na minha aula, no caso, sempre olhem para o que tiver de verdinho e a área sempre que tiver em azul. Bom, a primeira figura que eu trouxe para vocês é quadrado. Quadrado, ele é uma figura geométrica que tem todos os seus lados iguais. Ou seja, esse daqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Para a gente calcular o perímetro, basta a gente somar todos esses lados. Eu coloquei aqui lado, mais lado, mais lado e mais lado. 4 vezes porque ele tem 4 lados. Para a gente calcular a área, a gente vai fazer lado vezes o lado. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês, para entrar melhor na cabeça, para fixar melhor. Bom, tá vendo? Esse aqui é um quadrado, os lados iguais, 4 centímetros, 4 centímetros. E como eu falei, esse daqui também vai valer 4 centímetros e esse daqui também. Para a gente calcular o perímetro, aqui, ó, vou botar aqui, vou colocar só a letra P. A gente vai somar os 4 lados dele. Então é 4 mais 4 mais 4 mais 4, que vai ser igual a 16 centímetros. Sempre quando vocês estiverem falando de perímetro, a unidade de medida que a gente vai usar é centímetros, ou metros, ou quilômetros, por assim vai. Na área, para a gente calcular a área, que eu tinha falado para vocês, lado vezes o lado. Então vai ser 4 vezes 4. 4 vezes 4. Que deu também 16 centímetros cúbicos. Viu? Notou que aqui, quando a gente fala de área, vai ser centímetros cúbicos. Aí a gente tem que colocar esse 2 em cima do M. Nesse caso, deu o mesmo número, 16, 16. Só que nem sempre vai ser assim. Vai dar diferente, não levem isso como se fosse sempre assim, perímetro vai dar sempre igual a área. Não vai dar, são coisas diferentes. Bom, a segunda figura geométrica que eu trouxe para vocês é o retângulo. Diferente do quadrado, ele não tem os 4 lados iguais. Vocês veem, eles têm 2 lados iguais só. Esse lado aqui que é a base, esse é a altura. Então, esse lado aqui vai ser igual a esse. E esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. Para a gente calcular o perímetro, que é o contorno da figura, a gente vai fazer 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, porque a gente tem 2 medidas de base iguais e 2 de altura igual. Já para a gente calcular a área, a gente vai fazer base vezes a altura, ou seja, essa medida aqui vezes essa daqui. Trouxe também um exemplo para mostrar para vocês. Bom, como eu falei, essa medida aqui tem que ser igual a essa. Então, essa daqui vai valer 5 centímetros. E essa daqui vai ser igual a essa. Então, aqui também vai valer 3 centímetros. Calculando o perímetro, a gente vai fazer assim. Que eu tinha falado. 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Então, vai ficar 2 vezes 5
mais 2 vezes o 3. 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3, 6. Então, a gente tem 16 centímetros. A área, a gente vai fazer, eu tinha dito para vocês, base vezes altura, ou seja, é essa medida aqui que vale 5 centímetros vezes essa daqui que vale 3. Então vai ser 5 vezes 3, que vai ser igual a 15 centímetros cúbicos. Agora nós vamos falar sobre o triângulo. Muito diferente do quadrado e do retângulo, ele tem uma base e tem a altura. E tem os seus dois lados também. Mas ó, a base, eu coloquei aqui a base A como a base, mas nem sempre vai ser A. Pode ser, provavelmente vai estar só a medida lá. E para a gente calcular o perímetro, a gente vai fazer esse lado mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então vai ficar A mais B mais C. Para a gente calcular a área, você pode ver que esse Hzinho aqui é a altura do triângulo. Ele pode vir indicado aqui fora também, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Ficou meio torto, mas acho que dá para entender. Para calcular a área, a gente vai fazer a base, que no nosso caso aqui é A, vezes a altura e vamos dividir por 2. Vamos ver no exercício como que fica. Viu aqui, como eu falei para vocês, pode dar do lado de fora. E essa daqui é a nossa altura. Então, também aqui, ó, tivemos dois lados do triângulo iguais, mas nem sempre vai ser assim. A maioria dos triângulos tem o lado diferente. E a nossa base, agora no caso, é o 7. Então, vamos calcular. O perímetro vai ser, eu falei para vocês, a soma dos lados. Vai ser 7 mais 4 mais 4. 7 mais 4 mais 4. Vai dar 15 metros. Nesse caso agora, a gente está mexendo com metros. Aí foi o que eu falei com vocês, vai ficar só a mesma medida daqui. A área, que eu falei para vocês que a gente ia calcular a área, vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então a nossa base aqui no caso é o 7. Então vai ficar 7 vezes a nossa altura, que é o 2. 7 vezes 2 dividido por 2. Vai dar 14 dividido por 2 igual a 7 metros ao quadrado. Bom, a próxima figura é o losango. O losango, ele é como se fosse um quadrado, só que ele é um pouco achatadinho. E os seus lados também vão ser iguais, igual no quadrado. Ou seja, para a gente calcular os lados, ó, o perímetro do losango, a gente vai somar todos os seus lados. Aí eu coloquei aqui, lado mais lado mais lado, ou 4 vezes o lado. E no losango agora a gente tem a diagonal maior, que é essa daqui, e a diagonal menor. Para a gente calcular a área, a gente vai fazer a diagonal maior vezes a diagonal menor e vamos dividir por 2. No exemplo que eu dei para vocês, também pode vir assim pro lado de fora, vai ser a mesma coisa, ó. Mesma coisa, diagonal maior e diagonal menor. 5, 5, aqui também vai ser 5 centímetros e aqui também vai ser 5 centímetros. Para a gente calcular o perímetro, a gente vai somar os 5 4 vezes, né? Porque a gente tem 4 lados. Aí vai ser 5 mais 5 mais 5 e mais 5. Vai dar 20 centímetros. A área
a gente vai fazer a diagonal maior, que é essa daqui que vale 10. 10 vezes a diagonal menor, que é 6. 6. Vou botar aqui mais bonitinho. Dividido por 2. Ou seja, vai dar 60 dividido por 2, que é igual a 30. 30 centímetros quadrados. A próxima figura é o trapézio. Agora a gente tem duas bases. A base maior, que é essa daqui grandona. Essa daqui. A gente tem a base menor, dois lados, e a gente tem a altura também. Ou seja, para a gente calcular o perímetro, a gente vai somar todos esses lados do contorno. Ou seja, vai ser a base maior, mais a base menor, mais esse lado daqui. Ou seja, o perímetro a gente sempre vai estar somando os nossos lados. E a área a gente vai fazer a base maior, aqui ó, base maior mais a base menor vezes a altura, e vamos dividir por 2. Igualzinho está aqui na forma. Bom, aí eu trouxe um exemplo aqui, tá um pouco diferente, mas é porque mesmo que não tenha essa partezinha aqui, continua sendo um trapézio. Para a gente calcular, deixa eu apagar aqui, para não ficar confuso. Para a gente calcular o perímetro do trapézio, aí agora vocês podem notar que esse 4 centímetros aqui é igual à nossa altura. Esses 4 centímetros é o nosso H. O nosso perímetro a gente vai fazer 5 mais 2 mais 8 e mais 4. A gente vai somar todos esses lados. Fazer 8 mais 2 mais 5 e mais 4, que vai dar 19 centímetros. Esse aqui tá feio. 19 centímetros. A área, como eu tinha dito, vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. E vai ficar assim. A base maior é o 8. 8 mais base menor 5. 5 vezes H, ó, vezes a altura, que no caso ali é 4. E vamos dividir por 2. Vai ter 13 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 26 centímetros cúbicos. Bom, pessoal, a última figura que eu vou mostrar para vocês vai ser o círculo. Ele é completamente diferente das outras, a gente não vai conseguir calcular o perímetro só medindo um lado, somando um lado, porque o círculo não tem um lado. Mas então, no círculo a gente tem o diâmetro, e a gente tem o raio. O raio é a metade desse diâmetro. Então, diâmetro dividido por 2 é igual ao raio. Para a gente calcular o perímetro, a gente vai fazer 2 vezes o π vezes o raio. E a área a gente vai fazer π vezes o raio ao quadrado. Aí vocês devem estar perguntando, meu Deus, o que é esse π? O π é um número irracional infinito. E que ele vai... Não descobrimos ainda todas as casas decimal de π, porque ele é infinito. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente vai usar uma aproximação dele. A gente vai usar
π aproximadamente 3,14, com 2 casas decimais apenas. Bom, o exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem aqui o diâmetro que é 4, né? Vou colocar aqui, ó, 4. E o raio vai ser 2, porque é metade do diâmetro. Bom, para a gente calcular o perímetro, vai ficar assim. Eu tinha falado, né? 2πr. Aí vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o nosso raio, que é 2. Isso vai dar 12,56. 12,56 centímetros. E o nosso raio, ó, a nossa área, a gente vai calcular a seguinte fórmula: π vezes o raio ao quadrado. A gente vai ficar, né, 3,14 vezes o nosso raio é 2 ao quadrado, então 3,14 vezes 4, que 2 elevado ao quadrado é 4. A gente vai ficar com, vai dar, coincidentemente, deu a mesma coisa, 12,56 centímetros cúbicos. Bom, então, para encerrar a aula, eu deixei um exercício para vocês tentarem fazer. Eu indico vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer o exercício antes de eu explicar como que a gente vai fazer. Mas se vocês estiverem com dificuldade ainda, vocês podem ir seguindo os passo a passo que eu vou colocar aqui. Eu não vou resolver o exercício detalhadamente, porque senão a videoaula vai ficar muito grande. Então, para resolver esse exercício, vamos começar a dividir em 3 áreas diferentes. Aí, a gente vai dividir, tá vendo? Para vocês prestarem atenção, são 3 figuras geométricas diferentes. A gente vai colocar A1, A2 e A3. Depois, vamos descobrir a medida da base de A3, que é 8 centímetros menos 5, que é a medida total da base de A1 mais A3, menos a medida da base de A1, que é igual a 3 centímetros. Eu coloquei ali para vocês. A base de A3 e a altura de A1 são iguais a de A2. Eu coloquei ali para vocês verem que aí a gente achou todas as medidas das figuras. Com todas as informações, conseguimos calcular as 3 áreas. Aí a gente vai calcular separadamente. A área de A1 deu 20 centímetros, a área de A2 deu 6 centímetros e a área de A3 deu 6 centímetros também. Aí a área total, a área total aqui vai ser 32 centímetros cúbicos. E o perímetro a gente vai somar o contorno da figura. A gente vai fazer 4 mais 5, mais 5, mais 2, mais 3. Aí no caso aqui vai ser 2 de novo, mais 2 e mais 5. Mais 5. É isso que a gente vai fazer. Aí eu coloquei ali para vocês os valores finais, se vocês conferirem. Espero que vocês tenham conseguido fazer. E se não conseguir, seguindo passo a passo, vocês vão conseguir, com certeza. Bom, então, muito obrigado por participarem da aula. Espero ter ajudado vocês a entender como se calcula a área e o perímetro das principais figuras geométricas, e fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Pode deixar aí nos comentários. E eu queria pedir também para vocês se inscreverem no canal e compartilhar com os amigos, caso essa aula tenha ajudado vocês. Muito obrigado
Até a próxima. Tchau, tchau.